E falando, né, sobre ritmo de eleição, olha o que o Independente puxou o fio. Isso aqui eu vou trazer as matérias que comprovam, tá? Senado São Paulo, no comando da Alesp, André do Prado anistiou Bolsonaro e anulou multas sanitárias aplicadas por Dória. O presidente da Assembleia Legislativa bateu de porta em porta nos gabinetes e liderou a articulação em 2023, que terminou na aprovação da lei que anistiou multas aplicadas pela gestão Dória, pelo não uso de máscara e outras do Plano São Paulo. Cidadãos comuns deixaram de pagar 72 milhões de reais em punições ordenadas pelo ex-governador. Bolsonaro recuperou 1 milhão de reais. Quando eu falo a vocês, gente, para saber se fulano, se ciclano merece o seu voto, a sua confiança, o seu apoio, analise como essas pessoas agiram durante o Fica em Casa, durante o 8 de janeiro, durante o julgamento do Jair Bolsonaro, durante aí este mandato do Lula. E aqui o meio independente fez a lição de casa, puxou o fio, a Tsuki continuou. Olha só, essa anistia das multas não foi pouca coisa. André do Prado teve uma participação central como articulador político nesse processo. Como presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, ele foi responsável por conduzir a votação e garantir o apoio parlamentar necessário para a aprovação da medida. Sob sua presidência, o projeto foi aprovado com 52 votos a favor e 26 contra. Posteriormente, ele também defendeu a legalidade da anistia junto ao Supremo em resposta às ações de inconstitucionalidades movidas pela oposição. Obviamente, quando o meio independente, a Tsuki trouxe isso, eu fui atrás, mas aqui ela já deixou até algumas coisas mastigadas. Ó. Matéria do Globo, 17 de outubro de 23. Em vitória para Tarcísio, a Alesp aprova anistia multas do Fica em Casa que beneficia Bolsonaro. Brasil 247, 28 de novembro de 2023. A Alesp defende no Supremo a anistia de multas do Covid livrando Bolsonaro de débitos. 18 de outubro de 2023, Veja. Presidente da Alesp trabalhou para aprovar perdão de multas de Bolsonaro. Muita gente está descendo burreio no André do Prado. Eu não estou falando nada porque, de novo, eu vou entrar nos méritos de Eduardo Bolsonaro. O cara que abriu mão de tudo para lutar pela liberdade. Ele não ia vincular o nome dele a qualquer Zé Mané. E ele agora joga no ventilador. Hoje, quando ele faz o vídeo de 40 minutos refutando ponto a ponto as acusações levianas do Salles, ele fala, cara, eu recebi proposta do Salles. E Salles, não tem acordo com você, porque você é pavio curto. O Eduardo Bolsonaro hoje explicou, ele desenhou o cenário. Que nem, eu tinha ouvido na Rádio Peão que o Eduardo tinha recebido acordo aí, proposta, né, financeira para aprovar a indicação ao André do Prado. Eu confesso que eu fiquei preocupado, mas não acreditei. Tanto que eu nem falei isso para vocês. Pessoas importantes até no cenário aqui das notícias da política falam, cara, será que tava todo mundo meio... Mas da onde surgiu isso? Quem tá falando? Por quê? E agora explode toda a notícia. Olha que curioso. E agora a gente puxando o fio, tá aqui, ó, algumas matérias que eu separei para vocês. Como nem tudo que reluz é ouro e nem toda acusação é verídica. Acusaram o Eduardo Bolsonaro de muita coisa. A gente tava falando, gente, vamos devagar, para entender. Ele não ia colocar o nome dele lado a lado de qualquer maluco, de qualquer picareta por aí. Se ele fez um vídeo ao lado do André do Prado, ele deve ter os motivos dele. Vamos ter calma. Menos de uma semana depois começa a vir aqui o passado, graças a Deus, glórias a Deus por isso, bacana do André do Prado. Quando é para criticar, a gente critica. Muita gente fala, Júlio, quem presta para você? André do Prado aqui, ó, mostrou que foi bacana com o Jair Bolsonaro. Não só com o Jair Bolsonaro, né? Também com o Jair Bolsonaro, mas com toda a população que foi perseguida pelo Agripino, pelo calça apertada. Deputados de São Paulo aprovam anistia a multas no Fica em Casa. Bolsonaro será beneficiado, 17 de outubro, CNN. Ex-presidente Jair Bolsonaro deixará de pagar infrações que somam mais de 1 milhão de reais. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou, nesta terça-feira, dia 17, o projeto de lei de anistia à cobrança de multas aplicada pelo Estado durante o Fica em Casa. O projeto encaminhado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi aprovado com voto favorável de 52 deputados e outros 26 foram contra. Houve 2 abstenções. Depois de intensa negociação nos bastidores, os parlamentares chegaram a um consenso para desmembrar a votação do tema, que inicialmente estava incluindo no projeto que facilita a cobrança da dívida ativa. Um dos beneficiados pela decisão que anistia as multas aplicadas durante o Fica em Casa será Jair Bolsonaro, que foi multado 6 vezes durante a gestão do então calcinha apertada. A dívida crescida de juros ultrapassa 1 milhão de reais. Na sessão desta terça-feira, a Alesp também votou o projeto que estabelece um mecanismo que facilita a cobrança da dívida ativa. O placar da votação foi amplamente favorável ao governo, 64 votos a favor e nenhum contra. Outra matéria, que é a Ketsuki trouxe ali como tema, o presidente da Alesp trabalhou para aprovar perdão das multas. Olha só, de um almoço indigesto a uma vitória no plenário. O governador de São Paulo, Tarcísio, deu uma reviravolta na Assembleia de São Paulo. Segundo deputados da base, durante a tarde, o presidente da Alesp, André do Prado, atuou diretamente para aprovar a anistia de multas do Fica em Casa.
Segundo aliados, Prado pediu um aceno ao governo, que vive uma relação conturbada com os deputados estaduais. O projeto enviado à casa tiveram dificuldade, mas mesmo com demora na tramitação, acabaram aprovado. Se a aprovação da anistia de multa nessa terça indicou um voto de confiança dos deputados ao governo do estado, a proposta em si é um gesto de Tarcísio a Jair. O ex-presidente deixará de pagar mais de 1 milhão em multas, valor que ele já havia depositado em juízo. Trata-se, olha com que a imprensa traz, de um jabuti que perdoa as multas administrativas aplicadas pela gestão do calcinha apertada durante o Fique em Casa, incluindo um projeto sobre a dívida ativa no período ainda à frente do Planalto. Bolsonaro promoveu aglomerações e apareceu sem máscara no meio do público. Eu estava lá nesses eventos, graças a Deus. Bom, para por aí? Não, calma que tem mais. Ó, eu não tô vendo os comentários para eu trazer linha de raciocínio para vocês entenderem quem é André do Prado e o passado dele com relação a Jair Bolsonaro. A Lespe defende, deixa eu só desenhar um cenário. Quando o André do Prado conseguiu essa vitória, a esquerda fez o de trabalho sempre. Judicializou, levou para o Supremo. A Lespe foi ao Supremo defender Jair Bolsonaro. A Lespe defende no Supremo a anistia da multa, o que livra Bolsonaro. O presidente da Lespe rebateu as ações protocoladas pelo PT e PV, que tentam derrubar perdão das multas por falta do uso da máscara. No que depender da Assembleia Legislativa, o ex-presidente poderá seguir dormindo sossegado quanto às multas que tomou por não usar máscara. Depois de aprovar o projeto de lei que anistiou, só Bolsonaro acumulava mais de 1 milhão em débitos, a Lespe enviou ao Supremo na segunda manifestações, que defende a manutenção do perdão às dívidas. A medida foi sancionada no início do mês pelo Tarcísio. Assinados pelo presidente da Lespe, André do Prado, do PL do Bolsonaro, os documentos remetidos ao Supremo, respondem a ações do PT e PV para que a anistia seja declarada inconstitucional. É aquela artimanha de sempre. Os pareceres da Lespe argumentaram que o cancelamento das multas não deferiu o direito fundamental à saúde. Disseram ainda que não há mais necessidade de insistir de perpetuar a busca das sanções, pois elas surtiram os devidos efeitos no momento oportuno. A Assembleia também rebateu as alegações do PT de que perdoar as multas seria abrir mão de receitas. As 11 mil atuações efetuadas somam 73 milhões. Conforme a Lespe, multa não é receita e só deve ser assim considerada no momento em que há a quitação dos débitos e o dinheiro entra no caixa do Estado. Enquanto a multa não for quitada, não há que se falar de receita e nem expectativa de receita, diz a casa. No último 17, aí eles falam aqui sobre o Fux, né, ser relator da ação aqui do PT e PV. Então, isso daqui mostra, gente, o comprometimento, olha que doideira, do André do Prado, e não era pensando em período eleitoral não, tá, gente? 28 de novembro de 2023. Lembrando, a fila era bem extensa para chegar em André do Prado como indicado a Senado. Nessa época tinha Eduardo Bolsonaro, tinha o Gil, já tinha o Mário, tinha o Coronel Melo, Rosana Vale, tinha N nomes. O André do Prado, pegando essa vaga, deixando bem claro, é uma articulação de última hora. O nome, nesse momento, era Eduardo Bolsonaro. Certo? Martelo batido, não tinha o que se falar. Quando ele tomou isso aqui, essa atitude, Eduardo nem pensava em sair do Brasil. Lembre-se que Eduardo saiu em 24, quando foi indicado à presidência da CREDEM, da Comissão de Relação Exterior. Foi naquela troca ali que entrou o Gumota, o Columbre e tudo mais. Foi naquela eleição. Em 23, Eduardo Bolsonaro não tinha nada a ver com isso. Ele estava tocando a vida, deixando bem claro isso. Então, mostra que o André do Prado estava fazendo porque ele achou que era o melhor, por qualquer N fator, mas não com interesse eleitoreiro. Isso aqui é algo que eu levo muito em consideração. E ainda eu separei mais uma, do André do Prado, só para vocês verem. Olha, deixa eu tomar uma água. Deixa eu mostrar para vocês isso daqui que curioso. Carta Capital, 15 de março de 2023, falando sobre Prefeitura de São Paulo. O Ricardo Salles foi para cima do Eduardo por indicação do André do Prado, não é? Porque o Salles queria a indicação ao Senado. Queria que o Eduardo o indicasse. Como o Eduardo indicou, aí virou inimigo. Esse é o ponto. Ponto de princípio. Fora todas as articulações que André do Prado fez pelo Jair Bolsonaro, olha como mostra o cara, como que o jogo dele é tranquilo. Vocês vão entender em que sentido da palavra eu quero trazer o tranquilo. PL só cresceu com a vinda de Bolsonaro, diz André do Prado. Detalhe, não fala que é bolsonarista, não se classifica como bolsonarista. Chefe do Executivo Paulista também afirmou que Salles é um quadro excelente para a Prefeitura de São Paulo. Isso daqui, olha, deixa a coisa muito mais interessante. Eleito presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado estadual André do Prado evitou se declarar bolsonarista, mas reconheceu que a entrada do ex-presidente Jair Bolsonaro fez o seu partido crescer. A afirmação ocorreu durante a coletiva de imprensa, nesta quarta-feira, 15, após a votação. Prado saiu vitorioso com 89 votos entre os 94 parlamentares da casa. Ao tomar posse, agradeceu pelo apoio do Valdemar. Seu nome foi indicado pelo Tarcísio, que foi ministro do Bolsonaro e apoiou aí o ex-capitão à reeleição. Eu sou um deputado que tem um trabalho não de costumes e de ideologia. Sou um deputado que trabalha na ponta, disse Prado aos jornalistas. Porém, nós temos que reconhecer que o Partido Liberal só cresceu devido à vinda do presidente. Prado também foi questionado se fará algum movimento em benefício do Ricardo Salles à prefeitura. 23, um ano antes.
O deputado federal e ex-ministro do Meio Ambiente do Bolsonaro se fez presente na sessão e prestigiou a vitória do novo presidente da Lesp. Segundo o Prado, as executivas do PL discutirão o tema no momento oportuno. O parlamentar ressaltou que se a legenda tem o maior fundo partidário e o maior tempo de televisão, logo tem como estratégia lançar o maior número possível de candidaturas à Prefeitura Paulista. Ricardo Salles foi um dos deputados mais votados do estado de São Paulo do Brasil. É um excelente quadro do nosso partido, afirmou. Na cidade de São Paulo, com certeza, teremos interesse em discutir essa candidatura. Salles é o nome que vem se destacando e tem o total respeito nosso. Se for a decisão do partido, estaremos apoiando. A entrada do PL na presidência da Lesp encerra uma longa estadia do PSDB no comando do Legislativo, mudança que também se viu com a chegada do Tarcísio. A oposição ainda especula que essa transição representa na disputa entre as forças políticas do Estado. Eles falam do PSOL e tudo mais. Notem que bacana. André do Prado, antes de definir que era o Ricardo Nunes, não tinha nada contra ao Salles. Pelo Salles ser do mesmo partido, Bolsonaro não tinha se posicionado. Era o nome que estava sendo ventilado? Ótimo nome. Beleza, pode ser. Olha que curioso. E agora, passado 2 anos, André do Prado é um monstro para o Ricardo Salles. Mas em 24, o Salles estava lá puxando o saco do André do Prado para conseguir aí apoio para ser prefeito, para concorrer à Prefeitura de São Paulo. Olha que curioso isso daqui. Por isso que eu falo que vale a pena a gente dar uma pesquisada. Aqui tem um momento, ó. Expectativa de força política de oposição recai sobre a postura que Tarcísio deve adotar na eleição de 24 à Prefeitura de São Paulo, com Boulos já indicado pelo Lula. A direita tem 2 alternativas ao momento. Salles, o candidato bolsonarista, e Nunes, atual prefeito que entrou no cargo após a morte do Bruno Covas, em 21. A escolha sobre patrocinar Salles ou Nunes compromete a tarefa de Tarcísio de manter o seu eleitorado de extrema-direita, sem perder os apoiadores mais moderados. Se por um lado o governador é criticado pela oposição por retirar uma homenagem do Paulo Freire de uma estação do metrô, por outro diz que combaterá fake news aí e tudo mais. Isso daqui é um jornal de esquerda mostrando a íntegra dos bastidores da Lesp. Então aqui, olha que bacana. Lembrando, não é nem um site bolsonarista que traz, no passado, André do Prado até falando, olha, se o partido fechar aqui com o Salles, é um ótimo nome. Olha que loucura. Antes, obviamente, do presidente Bolsonaro fechar parceria com o Nunes, pipipi, antes disso tudo. 2023 a gente tá falando. Ó, deixando bem claro, tá? Pra não falar que ele é um traidor do Bolsonaro, que ele é um Marcelete, qualquer coisa do tipo. 15 de maio de 23. Bem um ano antes, né? Mais de um ano antes da eleição paulista, quando o Salles já queria a Prefeitura de São Paulo, o André do Prado, por ser do mesmo partido, falou, ó, se ele quiser vir, tiver apoio do Bolsonaro, tiver apoio do partido, beleza, ótimo nome. Agora, o André do Prado é o capeta na terra pro Ricardo Salles. Que loucura, hein? Que loucura. Por essa eu acho que muita gente não imaginava. Que passado surpreendente do André do Prado.